Olá, galerinha do quarto e quinto ano. Aqui quem vos fala é o professor de matemática George Barbosa, tranquilo? E vamos hoje de mais uma aula, a aula de número 8, é isso mesmo, na sequência numérica. Então, se a gente já trabalha dentro da sequência, da forma da análise, né, desses números, vamos estar trabalhando hoje a sequência numérica, tranquilo? Mas antes disso, vamos para o nosso desafio, é isso mesmo, o Chaminézinho desafiou você na aula passada e agora vamos trazer o desafio resolvido para você, tranquilo? Então vamos lá, olha só, na aula passada ele deixou o desafio com o seguinte tema: saindo da igreja, qual o par de ordenada que pegamos para chegar no açougue? Então, primeiro vamos identificar onde se encontra a igreja, olha só. Então, identificando justamente aí a posição, nós encontramos o posicionamento, o caminho, o trajeto que ele iria traçar. Então, quando eu identifico, quando eu mostro, quando eu trago essa identificação, né? Quando eu já consigo analisar e consigo justamente pôr em prática essa minha análise, eu já faço o meu trajeto até chegar ao meu destino, tranquilo? Então, a reta traçada aí, mas vamos mostrar o caminho pelo qual nós vamos estar entrando, é isso mesmo. Então, dentro das colunas e dentro das linhas, nós temos aí a linha de número 1 e a coluna de letra C. Então, para eu traçar justamente meu par de ordenada, eu consigo mostrar para vocês que dentro da minha coluna será a coluna C e dentro da minha linha, a linha de número 1. Então, meu par de ordenada é justamente a C1. Tranquilo, pessoal? Então, quem conseguiu, quem realizou, quem fez, quem trabalhou esse conteúdo, tá de parabéns. Isso é muito bom, isso é muito importante e com certeza quem aprendeu, com certeza vai se destacar dentro daquilo que vocês já trabalham no seu dia a dia, tranquilo? Então, parabéns pela solução do desafio e com certeza tem mais para frente e tem mais por aí, tranquilo? Vamos para a nossa aula de hoje, é isso mesmo, vamos trabalhar com a aula de hoje, mostrando para vocês a nossa sequência numérica, é isso mesmo, sequência numérica, a forma pelo qual nós identificamos os números e colocamos eles numa ordem, tranquilo? Olha só, trouxe para vocês aí justamente os números de 0 a 9, uma forma tranquila, rápida, só para a gente ter uma ideia, para mostrar a vocês de uma forma simples, né? Bem simplória essa sequência. Então eu tenho aí, olha, dentro do primeiro número destacado, eu tenho o número 0. Após esse número, eu posso trabalhar dentro do seu sucessor. Então, o sucessor do 0 é justamente o 1. Então, estou com a minha sequência em ordem, colocando passo a passo, bem devagarzinho, trazendo uma lembrança, né? Quem já domina o conteúdo está dizendo: ah, professor, já sei disso, já estou expert. Mas você que tem alguma dúvida, você que ainda não conseguiu encaixar esse nome sequência numérica, não fique preocupado não fique triste, porque você hoje vai estar aqui, ó, aprendendo tudo sobre sequência, tranquilo? Então, após o 1, eu tenho o seu sucessor, que é justamente o número 2. Após o 2, eu tenho o seu sucessor dentro da sequência, que é o número 3. Então, depois do 3, eu tenho o seu sucessor dentro da sequência 4. Depois do número 4, eu tenho o seu sucessor dentro da sequência número 5. Dentro da sua sequência, após o número 5, eu tenho o número 6. Então, veja que eu estou seguindo uma ordem, não é? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha aqui, observando, dentro da reta numérica, os números estão se encaixando. Eles estão seguindo uma ordem, estão seguindo uma objetividade a ser alcançada. Então, após o número 6, dentro do seu sucessor, eu tenho o número 7. Após o número 7, dentro da sua linha de sucessão, dentro da sequência numérica, eu tenho o número 8. E após o 8, eu tenho dentro da linha de sucessão, o seu sucessor, o número 9. Tranquilo? Então, a sequência numérica está montada, está trazida, mostrei para vocês e vamos para a definição dessa sequência numérica. E o que é a sequência numérica? É o conjunto de números que obedece uma ordem.
não é? Se está obedecendo uma ordem, se está obedecendo uma sequência dentro dessa ordem, é importante nós destacarmos como sendo uma sequência numérica. Então, quando eu entendo que os números estão acompanhando por uma sequência, uma ordem, né, que se apresenta, eu estou trazendo para vocês a sequência numérica. Então, a gente vai observar que existe N tipos de sequência, intervalos dentro dessa sequência, e também vai ajudar muito na hora de vocês identificar esses intervalos e esses espaços que criam entre as numerações. Tranquilo? Vamos lá! Vamos visualizar uma sequência numérica crescente. Opa! Professor, eu agora fiquei em dúvida. Sequência numérica crescente. Se existe uma crescente, é porque existe a decrescente. É isso mesmo? É isso mesmo. Então, isso é importante quando você já identifica isso na linguagem matemática que é trazida para você, não é? Porque seria ilógico se a gente mostrasse a você uma sequência numérica crescente e apenas crescente, sem mostrar a decrescente, não é? Então, a gente vai justamente mostrar a crescente porque existe também uma decrescente. Então, é importante a gente trabalhar com esses dois conteúdos, tranquilo? Olha só, dentro da sequência numérica crescente, olha só para trazer a ideia de crescente, é aquilo que começa de baixo e vai para cima. Começa do menor ou de uma numeração menor até uma numeração maior. Então, eu sei que você já entendeu, já compreendeu, mas existem intervalos desses números que a gente precisa identificar, né? Às vezes podem vir questões onde essas ordens estão embaralhadas para você colocar na ordem crescente ou decrescente. Porém, você primeiro tem que ter o conhecimento dessa numeração, saber essa sequência, não é? Os valores dessas numerações para poder encaixar dentro dessa ordem, tranquilo? Então, dentro da sequência numérica crescente, nós vamos estar trazendo para vocês aí, olha, o número 2. Então, o número 2 é o primeiro número. Então, é importante nós observarmos. Se é crescente, o meu número sucessor não pode ser inferior ao número 2, não é? Porque aí essa sequência estaria errada. Então, após o número 2, eu já vou trabalhar dentro da sequência numérica crescente o número 12. Olha! Mas, professor, houve uma distância, não tem problema. A gente vai trabalhar essa sequência numérica crescente, porém com intervalos, não é? Entre essas sequências. Vamos lá, eu estou com o número 2 e agora o número 12. Então, na letra C, ele nos traz justamente a concepção de qual é o número sucessivo após o número 12, dentro da sequência numérica crescente, e entre o intervalo de 2 a 12, qual será o próximo número? Número 22. Opa, professor, eu já estou vendo que existe uma numeração aí, dando uma sequência numérica com intervalo constante. É isso mesmo. Então é importante quando a gente observa isso dentro das numerações, para nós estarmos se identificando. Tranquilo? Após o número 22, nós vamos estar dando continuidade a uma sequência numérica crescente. Então não pode ser inferior a 22, porque aí estaria em conflito com a informação. Então, eu estou agora trazendo para vocês o número ou a numeração 32. Após o 32, 42. E após o 42, o número 52. Então, eu tenho aí 2, 12, 22, 32, 42 e 52. Completei a minha sequência numérica crescente. É ótimo, excelente. Porém, eu vou destacar o intervalo dentro dessa sequência. O intervalo é justamente o espaço compreendido entre a numeração de início e o seu sucessor dentro da sequência. E qual foi? Se eu tenho 2 e o meu outro intervalo foi 12, então o número que está dentro desse intervalo é justamente de 10 em 10. Então a minha sequência numérica crescente tem um intervalo de 10 em 10. Tranquilo, pessoal? Já identificou? Isso é muito bom, é muito importante. Vamos lá para outra. Outra sequência numérica crescente. Professor, lembre aí o que é uma crescente? É aquela que começa do menor para o maior. Não é isso? Então, de uma numeração pequena para uma numeração grande. Então, vamos lá. Eu já tenho o número 5 e agora vou para o número 20. Tenho o número 35 e qual será a próxima sequência crescente dentro desse meu intervalo? Olha só. 50, opa, peraí, professor, se eu encontrei o número 5, após o número 5, eu encontrei o número 20, opa, já tem um intervalo aí, não tem, professor? Tem, dentro do 20 até o 35, outro intervalo,
E veja que esse intervalo ele é uma constante, né? Está se repetindo. Depois do 35 já entrou em uma outra sequência, já entrou numa outra numeração, respeitando o mesmo intervalo. Então, o 50, depois do 50, o 65. E agora? Será que a gente já poderia arriscar qual é esse número que vai aparecer na letra F? Será que a gente já pode arriscar? Então, dentro do intervalo, dentro que já foi mostrado das bases mostradas nessa sequência, eu posso trazer para vocês que a numeração é a 80. Então, 5, 20, 35, 50, 65 e 80, eu tenho um intervalo, eu tenho uma sequência numérica crescente entre 15 em 15. Então, a cada 15 números, eu tenho o meu número sucessivo, o meu número sucessor dentro desse intervalo, ok? Vamos lá mais adiante. Veja agora uma sequência numérica decrescente. Eu tenho agora essa minha sequência numérica decrescente de que forma? Mostrando, narrando, identificando ela dentro da minha numeração. Então, eu já posso começar do meu número maior. Por quê? Porque agora eu estou trabalhando com a sequência numérica decrescente. Professor, me lembre aí, eu estou confundindo, eu já aprendi a crescente e a decrescente. A decrescente é justamente uma sequência onde eu começo do maior para o menor. Então, eu agora vou decrescer, eu vou descer a minha numeração. Então, eu já começo com a numeração alta, que é a numeração de número 95, e após essa minha numeração 95, eu já tenho a numeração 85. Opa! Estou com a sequência numérica decrescente, já mostrei o meu intervalo, porém a numeração tem que ser menor, porque eu estou descendo a minha numeração, tranquilo? E agora eu vou trazer para vocês o número 75, menor do que 85, claro. Por quê? Porque a minha numeração, a minha sequência numérica é decrescente. Vou agora para o outro número. Professor, me diga agora, depois do 75, a numeração vai ser maior ou menor do que 75? Se é decrescente, ela tem que ser obrigatoriamente menor. Então, vamos lá para a numeração 65. Então, tem o número 95, 85, 75, 65 e agora tem o número 55, que já estava aí, e eu posso trazer você que já está me acompanhando. Será que você já pode arriscar qual o número que nós vamos colocar na letra F? E aí, dentro da sequência mostrando esse intervalo, será o número 45, muito bem, é isso mesmo. Então, respeitando os intervalos, dentro da sequência numérica decrescente, começando de cima para baixo, do maior para o menor, eu contemplo justamente esses números nessa sequência. Então, 95, 85, 75, 65, 55, 45. Então, meu intervalo de 10 em 10 dentro da minha sequência numérica decrescente. Tranquilo? Vamos para as atividades de fixação? Vamos, é isso mesmo. Olha só. Descubra a sequência e complete com os números que faltam. Então, eu tenho essa numeração aí, eu tenho esses objetos. Para completar essa numeração, completar esses objetos, eu preciso justamente também trabalhar com essa numeração que está dando falta dentro da minha sequência. Então, primeiro eu já tenho 18. Opa! Então, se eu tenho essa numeração 18, eu não sei, eu não posso identificar. Claro que já tenho dois números lá na frente, mas se não tivesse esses dois números lá na frente, eu ainda não poderia identificar se a minha sequência seria crescente ou decrescente. Porém, eu preciso saber, dentro dessa sequência, qual é o próximo número. Tranquilo? Então, vamos lá para o nosso próximo número, 27. Opa! Então, se é 27, eu já sei que a minha sequência vai ser crescente. Por quê? Porque se eu começo com um número inferior e o meu sucessor é um número superior ao meu primeiro número, então cresceu. Comecei do menor para o maior. Então a minha sequência numérica será crescente. Já identifiquei. E qual é o próximo número? Se eu tenho 18 e o meu número sucessor dentro do intervalo foi 27, qual será o próximo número? Vamos ver? Vamos descobrir? Olha o número qual é? 36. Opa! Então eu tenho 18, eu tenho 27 e tenho 36. Será que você já consegue identificar qual é o intervalo? Será que você já consegue identificar qual é o número que está entre esses números que estão dando a distância? E aí? Será que já sabe? Vamos mais adiante, para quem ainda está com dúvida. Vamos para o outro número.
número 45. Opa! 18, 27, 36, 45. E agora eu completo a minha sequência com os demais números que já estava lá, o 54 e o 63. Então, 18, 27, 36, 45, 54 e o 63. Olha só, completei a minha sequência numérica crescente, tranquilo? Então, meu intervalo entre esses números é de 9 em 9. Tranquilo, pessoal? Então, vamos para mais uma sequência. Olha só, descubra a sequência e complete com os números que faltam. É isso mesmo. Então, eu tenho aí, olha, frutas e tenho 2 números aí já em destaque. Vamos identificar? Eu já posso trazer, né, uma concepção, né, prematura, porém já identificada. Mas eu vou trabalhar dentro da condição de que eu ainda não sei qual é a minha sequência, né? A classificação dessa minha sequência numérica. Mas vamos dar o primeiro passo? Bora! Eu vou mostrar o número. Se eu tenho o número 56, o número anterior eu já sei que ele tem que ser maior do que 56. Por quê? Porque ele já está em número em destaque, né? Ele já está numa casa à frente. Então vamos descobrir qual é o número? Olha só, 68. Opa! Então se é 68, então o número é maior. Então eu já posso identificar que o meu segundo número é 56, então a minha sequência numérica é decrescente. Já identificando isso, eu agora vou correr atrás do meu intervalo. Olha a fruta que aparece, a maçã. Então, a minha laranja, maçã e a uva, 58, 56. E qual será a numeração da uva? 44. Opa, 68, 56, 44. Então, se eu já trabalho dentro dessa informação, eu já sei que a minha sequência é uma sequência numérica decrescente. Vou identificar agora os elementos. Identifiquei a minha laranja, número 32. Vou agora para a minha maçã, número 20. E a minha uva, número 8. 68, 56, 44, 32, 28. Então, a minha sequência é uma sequência com intervalo de 12 em 12. Já sabia que era uma sequência numérica decrescente, mas o meu intervalo ainda não tinha descoberto. Então, de 12 em 12. Tranquilo, pessoal? Então, parabéns, finalizamos mais uma aula e vamos para o nosso desafio. É isso mesmo, atenção para o desafio lançado por Chaminézinho, que não deixa passar em branco. Chama para o desafio, porque Chaminézinho vai cobrar na próxima aula. Olha só. Observe a sequência e complete com os números que estão faltando. Então, os corações aí já tem os números destacados. E eu tenho o 12, o 17, a letra C eu não tenho e nem sei o número. A letra D, o 27 e a letra E está faltando o número. Então, desafio lançado. Você na próxima aula vai saber. E um abração para você. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.